Boa noite a todos. Vamos aguardar todo mundo entrar aí na live. Vamos falar um pouquinho sobre pontos riscados. Acredito eu que seja um assunto de curiosidade de muitos. Por favor, compartilhem bastante essa live. A pedido de todos, né? Venham aqui falar um pouquinho sobre os pontos de Pombogira, né? A imagem hoje, acredito eu que esteja um pouco melhor do que a da live de ontem. Eu consegui comprar um tripé que melhorasse aí a qualidade, mas ainda não é o tripé ideal. E o tripé que seria o ideal para isso, eu já vi para comprar ele, só que não chegaria para hoje, né? Só vai chegar no sábado porque é através da internet. Então eu consegui comprar esse, vocês estão vendo aí, que deu uma estabilidade melhor, né? Mas não tem um campo de visão muito grande, então eu vou ter que mexer a folha aqui quando for explicar, mas isso aí é o de menos, tá bom? Hoje eu também consigo ler o comentário de todo mundo, tá? Então vocês também podem comentar à vontade. Vim fazer esse vídeo hoje, né? Hoje já é o terceiro dia de live que eu tô fazendo, né? Dias seguidos. Não iria fazer, mas eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas me encheram de mensagens. O vídeo no TikTok já alcançou mais de 30 mil visualizações, mais de 1.500 curtidas. Então hoje eu recebi mais de 200 mensagens das pessoas pedindo para que eu fizesse, para que eu falasse de outros Exus, para que eu explicasse sobre Pombogira. Então eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Bom, como eu expliquei, né, na live de ontem, a importância do ponto riscado, né, e dentro da Quimbanda é a base aí do culto. Então eu não vou repetir a mesma coisa que eu já ensinei, senão a live também fica longa e fica aquele assunto maçante, tá? Então vamos lá, vamos começar aí pelo ponto base, né? Todos esses pontos aqui são pontos base da egrégora de cada entidade, tá? Então vamos começar aí por Dona Mulambo. Coloquei ela aqui de primeira, né? Rainha da minha vida, dona dos meus caminhos, a senhora que retirou uma miopia do meu olho, a senhora que me fez entrar na Quimbanda, né? Eu entrei na Quimbanda por conta de Dona Mulambo, por gratidão a ela de ter me curado de uma miopia. Então, vamos começar por essa rainha, tá? Bom, a gente consegue observar aqui, ó, deixa eu chegar mais perto. A gente consegue observar aqui uma encruzilhada, olha. Já de cara, você vê que é uma pombogira que está ligada ao caminho, uma pombogira que está ligada à questão da encruzilhada, tá? Não é toda Mulambo, foi como eu expliquei ontem, tá? Você vê uma ganga de lira, tá? Então é uma pombogira ligada à lira, né? Dona Maria Mulambo atua aí no povo do lixo, que dentro da minha família está localizado no povo da lira, tá? Existem famílias que o povo do lixo está localizado na calunga pequena, tá? Que não é o caso da minha família. Então você vê aí encruzilhadas da lira, tá? Boa noite, o Sagrado nos abençoe, boa noite a todos que estão entrando aí na live. Então você vê aí encruzilhadas da lira, tá? Você vê cruzeiro, tá? Cruzeiro, que pode estar ligado também aí à questão da lira, tá? Maria Mulambo, de uma forma geral, uma pombogira muito ligada à calunga, é uma pombogira muito ligada à lira, tá? Você tem esse símbolo de dupla polaridade, tá? Que é uma pombogira ótima para colocar tudo energeticamente ao favor daquilo que ela deseja. É uma ótima manipuladora, tá? Isso aí é uma característica comum em toda Maria Mulambo. E esse símbolo aqui, né, que fala que é uma pombogira ligada aí ao
aos reinos, né? O interior da terra, né? Tá ligado aí a todas essas almas. Você vê aí o cruzeiro, tá? Então você vê cruzeiro, né? Vê aí elemento de regência a terra, tá? E também a questão do ar, né? A questão da superfície. Então você vê o interior da terra e a superfície da terra, tá? Então são os elementos regidos por essa senhora maravilhosa. A próxima pombogira, Dona Maria Padilha, também uma pombogira muito conhecida, tá? Você vê aqui, ó, você tem um encontro aqui que forma a encruzilhada, olha, tá? Você tem esse encontro que forma a encruzilhada. Você tem também esses dois símbolos aqui acima, ó, esses dois símbolos aqui que também representam a encruzilhada, tá? Então você tem aí uma pombogira ligada às encruzilhadas, uma pombogira ligada também ao cruzeiro, tá? Então Dona Padilha tende a estar ligada à questão do cruzeiro, à questão das encruzilhadas, e você vê esses símbolos aqui ligando ela à questão da macaia. Tanto que se vocês observarem, toda Maria Padilha tende a gostar muito de flores, tá? É uma regência muito grande de Dona Padilha, porque a egrégora dela está muito ligada à questão da mata, das flores, da beleza das flores, né? Então Dona Padilha, ela traz também esse contexto, ela traz também esse sentido, tá? Então normalmente as pessoas que carregam Dona Padilha tendem a ofertar muitas rosas, muitas flores a Dona Padilha, porque é uma pombogira que aprecia muito. E aí é onde fala a ligação dela com a macaia. Quem for de Padilha e estiver aí na live pode confirmar isso, tá? Você tem aí também essa espiral, tá? Que está localizada aí, seria a terra, né? Então ela também traz essa ligação com o elemento terra. Mas você observa, né? Ela vai da terra ao ar. Aqui também, se você for sentido ao contrário, da terra ao ar. E aqui também, da terra ao ar. Então traz o sentido de desabrochar, traz o sentido de crescer, de procriação, né? Então traz toda essa questão do encanto, tá? Que é algo também muito ligado à Dona Maria Padilha. Bom, a próxima pombogira, tá? Dona Sete Encruzilhadas, né? Uma pombogira maravilhosa, tá? A pombogira da minha mãe carnal, a primeira entidade a qual eu conduzi iniciação, tá? Então você vê aqui, ó, encruzilhadas, 1, 2, 3 encruzilhadas, tá? E se você for ver lá no povo da encruzilhada, tá? Traz aí a ligação com a encruzilhada da rua, tá? Tem aí o sentido com essa encruzilhada da rua. Então ela tá ligada à questão das ruas, à questão dos movimentos, de uma forma geral, tá? Você vê aqui as setas, né? Como indicativos, tá? Indicativos de locais, indicativos de caminhos, tá? Então é uma pombogira que está muito ligada a isso, tá? Você vê aí que no meio da encruzilhada você tem as setas, que seria, né? Porque a verdadeira encruzilhada, ela não é assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. A verdadeira encruzilhada, ela não é assim, em cruz. A verdadeira encruzilhada, ela é assim, tá? Porque você tá aqui e você não sabe qual dos 3 caminhos você vai seguir, tá? Porque aqui na cruz você vai e volta, né? Aqui não, é encruzilhada, né? Você tá aqui nela e você não sabe para qual dos 3 caminhos você vai seguir. E se você olhar, você tem essa presença no ponto, né? Da Dona Sete Encruzilhadas, que nos traz esse sentido de uma pombogira que nos guia a um caminho, né? Uma pombogira que nos leva ao caminho perfeito para o sucesso, para a boa sorte, para o amor, para a prosperidade, para o crescimento, né? Você vê aí esse tridente ativo, tá? Fala de uma pombogira
com a questão aí da dinâmica, uma pombogira que tende a ser uma pombogira bem séria em alguns momentos, em outros momentos também bem brincalhonas. Então a Dona 7 ela traz muito essa característica, tá? E você vê tudo isso unido a um único tridente, tá? E foi o que eu falei, não tem, na quimbanda a gente não tem esse negócio de tridente masculino e feminino, é receptivo e ativo, tá? Bom, Dona 7 Saias, tá? Pombogira das 7 Saias. Uma pombogira que está muito ligada à questão psicológica, ela está muito ligada aí às camadas, né? Então ela tem grande ligação com essa questão, tá? Se você observar, indiretamente você também forma uma encruzilhada aqui, olha. Se você traçar uma linha reta para cá, você tem dois caminhos que você não sabe para qual percorrer, tá? E você vê, começando na terra e terminando ao ar. Então, de cara aqui você já vê, ó, esse símbolo aqui e essa seta dupla, tá? Você vê da terra ao ar, que fala muito do elemento da pombogira das 7 saias, tá? Mas também nos traz o contexto da ligação do caminho. No caso da Dona 7 Saias, é mais na questão psicológica, mais na questão aí ligada à cabeça, aos pensamentos, tá? E você tem aqui a formação também de cruzeiro, tá? Então, é uma pombogira que tende a atuar aí no cruzeiro da rua, tá? E ela tende a ter essa ligação com as encruzilhadas, tá? Então é uma pombogira maravilhosa, uma pombogira muito ligada ao empoderamento feminino, muito ligada à força feminina, né? Ao caminho de sucesso para as mulheres. É uma pombogira muito ligada à questão feminista, tá? A maioria das pombogiras tem essa ligação, mas Dona 7 Saia, ela é aquela entidade que vai encorajar a cabeça, né, o pensamento feminino para obtenção do sucesso, tá bom? A próxima pombogira, tá, é Dona Maria Quitéria, uma pombogira que nem sempre é vista por aí, né, uma pombogira, vamos colocar assim, um pouco rara, né, uma entidade maravilhosa. Se a gente olhar aí as características de Dona Maria Quitéria, é uma pombogira que está ligada à questão do militarismo, da entrada das mulheres dentro das Forças Armadas, né? E eu já gravei um vídeo falando sobre isso, tá? Se você olhar esse símbolo presente aqui, tá? No ponto da Dona Maria Quitéria, você vai encontrar também semelhante, que na verdade seria o mesmo símbolo, só que aqui ele foi manuseado de uma forma diferente, mas que traz o mesmo contexto. Você vai encontrar aí, tá, na questão do reiki, da magia do reiki, ó, você vai encontrar esse símbolo nesse formato, que se vocês olharem, faz essa mesma espécie de um Z descendo para um espiral, só que nesse símbolo o espiral é maior. O nome desse símbolo é Shoku-rei, é um símbolo usado, né, pelos reikianos, usado aí na questão do reiki, por ser um dos primeiros símbolos manuseado por eles, por ser um símbolo de poder, um símbolo também utilizado para canalizar energias. Então a Dona Maria Quitéria, ela traz todo esse contexto, ela traz todo esse sentido. Se vocês quiserem pesquisar sobre esse símbolo, é só vocês colocarem aí, né, o símbolo reikiano Shoku-rei, tá? C-H-O-K-U-rei, tá? Então vocês conseguem encontrar esse símbolo e conseguem encontrar até uma explicação mais lenta em relação a isso, tá? Então, é uma pombogira que está ligada ao poder. A gente vê aí a influência de Dona Maria Quitéria na questão do militarismo, como eu falei anteriormente. Então é um símbolo que vai trazer poder, que vai trazer força para os seus devotos. Então é uma pombogira que traz esse sentido de poder, de abertura de caminhos, né? Porque a gente sabe que antigamente
Muitas mulheres não tinham esse poder, não tinham essa autoridade, não tinham essa autonomia que tem hoje, né? Porque antigamente o machismo ele era muito forte. Hoje em dia ainda tem muita influência dele, mas antigamente ele era muito forte. Então foi ela que abriu a questão dos caminhos, tá? Nesse sentido aí da conquista, tá? Então é uma questão também da gente entender que as egrégoras, elas são formadas em cima de histórias, né? Em cima também de pessoas existentes, né? Existe um motivo pela entidade se inspirar nesse nome, tá? E também você vê aqui a ligação com o cruzeiro, ó. Você pode encontrar aqui, ó, um cruzeiro, tá? Então ela traz essa ligação. Ela também pode estar muito ligada a Calunga e a Macaia, tá? Porque vê aí a questão da espiral que eu falei, né? Que fala da questão do tempo, né? A pombogira é ligada à questão do sentido do tempo. Então também ajuda as mulheres a estarem assim à frente do seu tempo, né? Porque era uma pombogira que na época já estava à frente do seu tempo. E se você vê as árvores, né? Ela também traz esse símbolo no sentido de cada anel, né, dela significar um ano de vida dela, tá? Bom, a próxima pombogira é Dona Maria Farrapo, tá? Você consegue observar aqui, tá? Uma encruzilhada nesse meio, tá? Você consegue visualizar essa encruzilhada aqui, esse meio, nessa interseção aqui, tá? Você encontra também um coração, tá? No ponto dessa pombogira, que nos traz o sentido da questão do amor. Era uma pombogira que está associada a essa questão, tá? As pessoas que carregam Dona Farrapo, elas tendem a muitas das vezes agirem no impulso, elas tendem a agir pela razão ali na hora do sangue quente, vamos colocar assim, tá? Então Dona Farrapo é uma pombogira que ajuda as pessoas a controlarem a questão dos sentimentos, a controlarem a questão da emoção, né? Trazer esse controle sobre a emoção e conseguir agir na razão, tá? Então é uma pombogira que também trabalha para as coisas que estão ligadas em excesso, né? Então você vê aí esse sentido de uma pombogira ajudar as pessoas a superarem a questão do vício, a questão do excesso, né? É uma pombogira que está ligada a essa questão, a questão da cura também. E você vê aí o cruzeiro do cemitério, você vê a regência do cemitério aí presente. É uma pombogira então muito boa para trabalhar essa questão do sentimento, a cura, né, do sentimento partido, do sentimento quebrado, né, uma decepção amorosa, uma decepção emocional, né? Então ela é muito boa para retirar esses abalos emocionais, essas frustrações do passado, tá? E você vê esse símbolo aqui que fala, né, de uma entidade que coloca as coisas, consegue, né, manipular as coisas a favor do seu devoto. E aí é uma questão de manipulação geral, diferente do outro símbolo ali presente, que é uma manipulação energética, tá? Bom, o próximo é a pombogira rainha, tá? É uma pombogira que é até bastante conhecida também, tá? Você vê aí esse símbolo presente aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês, tá? Esse símbolo presente, se você olhar, ele forma uma cruz, tá? Mas ele nos lembra um símbolo nórdico, que agora eu não consigo me recordar ao certo, tá? Se você olhar também nessa formação dos tridentes, tá? Você consegue observar que, né, mesmo o tridente ele tendo esse formato, né,
por exemplo, de uma ferradura, né, a questão do útero, né, você consegue observar aqui como se fossem ferraduras, né? Pelo que eu sei, é um símbolo que está ligado à questão da realeza, a questão da sorte, né? Esse símbolo aqui é o caminho da sorte, né? Ela tem grandes regências aí aqui na lira, tá? Então ela tem regência na questão das encruzilhadas da lira, tá? Ela tem regência na questão do cruzeiro da lira, então ela tem uma grande ligação com essa questão da lira, com essa questão da intensidade, com essa questão ligada à obtenção de realeza, à obtenção de progresso, à obtenção de coisas que vão te elevar na vida, né? Então traz muito essa questão desse sentido, a quebra de ciclos negativos, né? Você vê aqui expressada através desse tridente, né? Então a pombogira que tende a quebrar aqueles vícios que não te levam à realeza, que não te levam ao sucesso, tá? Você vê também uma ganga aqui, que está simbolizando terra e o elemento ar. No caso dessa pombogira, tá? Pela junção a gente vê a questão da lira presente e a questão do povo do inferno bem presente aí, tá? Então é fogo e ar, os elementos regentes dessa pombogira. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quem está aí online, tá? Pode falar, tá? Espero que vocês estejam gostando. Bom, falando em relação à pombogira cigana, uma coisa que eu vou deixar claro aqui. Eu trouxe esse ponto que representa as ciganas em um geral, mas eu pretendo também gravar um vídeo falando somente de pontos ciganos, somente de pontos de caboclos, somente de pontos de pretos de Kizomba, tá? Então eu pretendo gravar vídeos explicando também esses pontos, tá? Algumas coisas são incomuns em alguns pontos, tá? E isso aí a gente vai entendendo, como eu falei, são pontos base, né? Não são pontos que são de entidades que acompanham, ancestrais que acompanham a pessoa. São pontos base, tá? Você tem aqui a pombogira cigana. Se você olhar, né, você vê aqui a questão de um caminho, né, aberto. Você vê a questão aí de uma estrada, né? Se você conseguir visualizar, olha, né, você traz esse sentido de dentro para fora, que é uma questão muito forte nas ciganas, né? A questão da beleza interior, né? O povo cigano, eles prezam muito a questão do coração puro, eles prezam muito a questão dos sentimentos, né? Então, você vê aí a questão da pureza, da energia, da vibração interior, né? Da força interior feminina, que seria aí o útero, né? Transcendendo para fora, né? Se apresentando para fora. Então traz muito esse sentido, né? De dentro para fora. E isso também se aplica num sentido de purificação, tá? Então é algo que pode ajudar também a interpretar essa questão da cigana, tá? Você tem aí cruzeiros, tá? Então fala mais uma vez da questão do direcionamento, e o símbolo aí da lira também a questão das estradas, né? Nesse caso aqui, encruzilhadas da rua, que seriam aqui, ó, que seriam estradas, né? Então traz todo esse sentido aqui do caminho, do caminhar, da liberdade, né? Se vocês olharem até o ponto cigano, ele nos remete a essa questão da liberdade, né? Então você tem aí a questão das estradas, a questão dessa questão da purificação e da transcendência de dentro para fora, tá? Bom, a próxima entidade, opa, calma aí, não, Dona Figueira aqui, tá? Um ponto magnífico, uma entidade também maravilhosa, tenho muita gratidão a essa senhora, tá? Se você observar, você vê aqui esse ponto já, né, de cara, esse símbolo de manipulação, né? Então a pombogira que tende a manipular muito a questão da magia, né?
muita questão da feitiçaria dentro aí da própria macaia, da feitiçaria dentro aí do campo das folhas, raízes, árvores, né? Então ela tem muito esse sentido de manipular as coisas com as folhas, com a questão aí da própria macaia, que é um dos reinos regente por essa entidade, tá? Aqui no canto é uma folha, só que eu não sou muito bom de desenho, tá? Então ela ficou meio estranha assim, mas é uma folha que nos representa a folha da figueira, e que se nós olharmos, né, a folha da árvore de figueira, quem conhece a árvore de figueira sabe disso, é uma folha que é um pouco lisa e ela é reta, então ela traz também o contexto, o sentido do caminho, né? E se você quebrar ela sai uma espécie, como se fosse uma seivazinha, né? Da própria folha, então também traz muito a questão da força dessa pombogira, tá? Então você vê aí a regência dela, se você observar o ponto dela, tá? Você consegue observar aí a questão das sementes, a questão da árvore, né? É como se a árvore, como se o ponto tivesse, né, na terra saindo para fora, né? De dentro da terra para fora, para o ar, né? A questão da seta apontando para o progresso, apontando para cima, né? Para o crescimento, né? Para o desenvolvimento. Então ela traz esse sentido, né, do crescer da árvore, né, da semente se transformar em uma grande árvore. E quando a gente fala aí do povo das árvores, a gente fala muito dessa pombogira da figueira, tá? Então é uma pombogira que ajuda muito nesse sentido de manipular as coisas, manipular os elementos para que a pessoa consiga crescer na vida, para que a pessoa consiga obter raízes fortes, né? Para que ela não seja derrubada. Você vê também essa representação nessa ganga, nesse símbolo aqui, tá? E você vê aí o cruzeiro, que no caso dessa pombogira é cruzeiro da mata, né? Então ela tá ligada à questão do direcionamento das almas, ela tá ligada aí à feitiçaria dentro da mata e também ligada aos portais da mata, tá? Porque para nós o cruzeiro, né, é o grande portal dentro da quimbanda, então ela tem grande ligação com isso, tá? Falando da próxima pombogira, Dona Rosa Negra, tá? Como eu já expliquei um pouco sobre as pombogiras que carregam o nome de Rosa, né? É uma entidade que, se você olhar, né, essa estrela aqui, que foi o que eu falei ontem, é uma estrela que representa o equilíbrio. No caso da Dona Rosa Negra, é uma pombogira que lida com o equilíbrio no sentido amoroso. Dona Farrapo lida na questão emocional. Dona Rosa Negra lida com o equilíbrio no âmbito amoroso, a harmonização de família, equilíbrio dentro de um lar, né? Então ela está muito ligada a esse contexto. Você vê aqui também os ciclos, tá? Então a quebra de ciclos viciosos, a quebra de problemas, a quebra de dificuldades que relacionam a questão do amor, tá? Dona Rosa Negra atua muito na questão do amor para pessoas que já sofreram muito, pessoas que foram traídas, pessoas que foram desapontadas, magoadas, pessoas que foram largadas e sofreram pela questão do amor, né? Porque a questão do nome de Rosa, né? Você fala aí da superação dos espinhos, você fala aí de renascer, de florescer após a passagem de todos os espinhos. Porque se a gente pensar, né, a rosa, para ela nascer, ela tem que passar por todos os espinhos para que ela dê aquela flor linda e maravilhosa. Então a Dona Rosa Negra fala muito nesse sentido, né? A pessoa que foi destruída sentimentalmente, né? A pessoa que não teve sorte na questão do amor, a pessoa que busca um amor familiar, né? Então ela tem essa questão da quebra de vícios, de trazer esse equilíbrio, e traz esse sentido aqui que a gente vê
esses símbolos da mata, né? Então a pombogira que está ligada aí à questão da mata, então ela traz todo esse sentido dentro da macaia do crescimento, né? Após os obstáculos, após aí ter passado pelos espinhos, tá? A próxima pombogira é Dona Colondina, uma pombogira magnífica, a pombogira tutelar do meu pai carnal, tá? Dona Colondina, você vê aqui uma lua, tá? Então você já vê que é uma pombogira que está ligada à questão da noite. No caso de Dona Colondina, você olha esse cruzeiro da praia, tá? Você vê aqui essa ganga da lira, então você sabe que ela está ligada à lira e ela está ligada também à questão do cruzeiro da praia, né? Ela está ligada à questão da praia. Então, ela traz essa ligação das profundezas, ela traz aí também grande influência no povo das ilhas, tá? Que é um dos povos do reino da Calunga Grande, que é o reino da praia, né? Então, ela traz o sentido das riquezas que estão escondidas nas ilhas, né? Dos animais, do perigo existente no mar à noite, né? Você olha para o mar de noite, você vê aquela imensidão escura, né? E isso dá um certo desespero, isso dá um certo medo. Então Dona Colondina, ela tá ligada a isso, né? Também a questão de trazer o medo do desconhecido, né? Por isso a gente fala da questão do povo das ilhas, tá? E você vê também esse símbolo aqui, que é o símbolo de manipulação das coisas a favor dos seus devotos. Então ela está ligada aí diretamente à questão da noite, como eu expliquei. Próxima pombogira, Dona Rainha do Inferno, tá? Você vê esse triângulo, né? Que, como eu falei, é um triângulo que representa, é um símbolo que representa o elemento fogo, tá? É uma pombogira que está ligada ao fogo, ela está ligada ao interior da Terra, então ela traz ligação do magma, ela traz ligação dos vulcões, da explosão dos vulcões, tá? Então ela traz esse contexto, ela traz esse sentido de a pessoa, no caso, né, principalmente a questão da mulher, a pessoa explodir, ela colocar aquilo que ela pode oferecer para o mundo para fora, né? Então as ideias, os pensamentos, né, os sentimentos, né, realmente a intensidade de um vulcão é o que fala sobre essa pombogira. É uma pombogira que tende a ser muito misteriosa, assim como a influência, como eu falei, do vulcão, né? Você não sabe qual o momento que o vulcão ele vai explodir, né? Então é uma mulher que é muito tranquila, mas que a qualquer momento ela pode, caso você vacile com ela, ela pode explodir contigo. Então a pombogira é ligada ao sentido da realeza, claro, por carregar o nome rainha, mas ao sentido da intensidade, da explosão, Imaginem aí uma mulher que nunca cantou na vida e do nada ela resolve colocar essa arte para fora. E ela grava um vídeo cantando na internet e ela viraliza, ela explode. Ou seja, né, ela deu aquilo que ela tem no seu interior para explodir para o mundo e conseguiu obter sucesso. Então é uma pombogira que trabalha nesse sentido, tá? Dona Dama da Noite, tá? É uma pombogira que está ligada à questão da macaia, tá? Dama da Noite é uma flor, eu já expliquei também sobre essa pombogira, eu já gravei vídeos falando sobre ela, tá? Você tem esse S, né, esse símbolo, que ele tem dois sentidos. Ele pode dar o sentido também da questão da prosperidade, a questão do cifrão, mas ele, nesse caso, ele traz a representação do enxofre, tá? O enxofre é um elemento ligado ao povo do inferno, é um elemento ligado à explosão, tá? É uma pombogira que trabalha muito para questões sexuais, né? Então aquela explosão de sentimentos
uma relação sexual, está muito ligada à dama da noite. Tanto que se vocês pesquisarem sobre a flor dama da noite, né, é uma flor afrodisíaca, é uma flor que desperta o desejo de outras pessoas. Então é uma pombogira que está muito ligada a isso. Tá? Então o próprio ponto dela já fala. E você vê aí também a presença dela na lira aí no povo do inferno, a presença também aí na macaia no povo das flores, tá? Então é um povo que faz muita magia, né? Usa muito as flores para magia. Dentro da quimbanda a gente também usa muitas flores para isso. Então Dama da Noite ela traz essa regência, tá? A próxima pombogira é Dona Sete Brasas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa entidade, tá? Você vê aqui o elemento fogo, tá? Por essa pirâmide. Você vê aqui um elemento de dupla polaridade, tá? Sobre o tridente, tá? Então representa a questão do domínio, da receptividade, né? A pombogira que está ligada a esse sentido de manipular a energia. Então ela está ligada à questão do útero, né? Que é a questão do tridente receptivo, né? Ela tem aí grande ligação com as ruas, com as encruzilhadas também. Sim, você consegue encontrar isso aqui no meio do coração, tá? E você vê aí, né? Ó a diferença. Então na farrapo, né? A sequência aqui, as três com o coração. Dona Farrapo está ligada à questão da emoção. Dona Rosa Negra, do equilíbrio no sentido da questão amorosa, de familiar, né, nesse contexto. E Dona Sete Brasas, olha, vocês observam que o elemento que representa o fogo, ele está sobre o coração. Então é uma pombogira que traz aquela paixão, é uma pombogira que traz a atração sexual, é uma pombogira que traz o desejo. Ela está ligada a essa chama. Tá? E quando a gente fala nessa questão da brasa, na questão do fogo, a gente fala desse despertar, desse fogo, vamos colocar assim, desse fogo interno da pessoa que faz ela se atrair por outra. A questão do desejo, a questão propriamente da relação sexual. Então ela traz essa emoção, vamos colocar assim, é a regência dessa pombogira, tá? Então encruzilhada traz aí a questão da lira, né? A questão aí do fogo, da intensidade, e também a questão aí do cruzeiro, tá? Então possivelmente um cruzeiro da rua ou um cruzeiro da lira, tá? Espero que vocês estejam gostando. Estamos terminando. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Bom, Dona Poeira, uma pombogira magnífica, tá? Ela tem ligação aí com a terra, tá? Então você tem aí, ó, as questões apontando para a terra, e ela tem ligação com a questão da macaia. Ela tende a estar muito ligada, tá, ao povo das Minas. Então, quando a gente fala de poeira, ela pode ter uma regência no sentido da poeira a qual a gente pega para realizar os assentamentos, sim. Ela pode ter esse sentido também. Mas a gente fala da poeira que se levanta ao encontrar a riqueza, ao despertar o morto, a retirar algo da terra. Então, por isso que ela está muito ligada à macaia e está muito ligada ao povo das minas, né? Que estouram, né? Por exemplo, as minas para encontrar ouro, para encontrar pedras semi-preciosas, né? Para encontrar esse sentido. Então, é uma pombogira que tende a despertar essa vontade de levantar a poeira, né? Dentro do seu devoto, levantar a poeira na vida da pessoa, tá? E você tem aí também a questão
dos ciclos, né? E nesse caso aqui dela, você vê a questão da ligação com a Macá, então vê a questão do tempo, né? É uma pombogira que com o tempo vai moldando o seu devoto, né? Para que ele possa explorar o seu potencial. Então vamos colocar assim, que ela vai lapidando o seu devoto. Você vê aí também a seta, então você vê o elemento aí, né? Tanto o elemento ar, como também o elemento terra, que seria aí a poeira, né? Boa noite a todos que estão entrando aí na live. O Thales falando aí que chegou no final. Fica tranquilo, Thales, a live vai ficar gravada. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser, tá? Bom, a pombogira das 7 catacumbas, o ponto riscado dela é até um pouco parecido com o ponto riscado do Exu das 7 catacumbas, né? Tem aí essa questão da ligação. Você vê aí os cruzeiros, tá? A pombogira que está ligada às catacumbas. E se você vê essa formação, ó, lembra a formação de uma lápide. Tá vendo? Lembra a formação aí da questão da catacumba, do interior da catacumba, né? Então você vê aí a espiral, né? Sendo direcionada lateralmente, né? Então você vê aí a questão também do tempo do morto, da regência, do equilíbrio, tá? A pombogira que está muito ligada à questão de equilibrar o seu devoto ao morto, equilibrar o seu devoto aos ancestrais, à espiritualidade, né? A transformação. Se a gente for parar para ver o sentido da catacumba, não é um sentido negativo, né? Para a visão da espiritualidade seria um recomeço. Então é uma pombogira muito boa para essa questão do recomeço, né? Do renascer, né? Do, entre aspas, morrer para viver para outro mundo. E quando você se inicia, por exemplo, na Quimbanda, né? Você vê um pouco até da força dessa entidade presente, tá? Porque você vê a questão do renascer, do se equilibrar com os ancestrais, com os mortos, né? E renascer para uma nova vida, tá? Bom, aqui embaixo eu coloquei esses 3 Exus, tá? Então vou sair um pouco da questão da pombogira, que eu já expliquei todas essas pombogiras aqui, e vou explicar sobre esses 3 Exus, que eu recebi muitas mensagens para falar sobre eles, tá? Então eu resolvi aqui falar rapidinho, só aqui no final da live, tá bom? Você vê o Exu Caveira, tá? Ele tá ligado à lira, ele tá ligado à rua, tá? Ele tá ligado aos cruzeiros, tá? Ele tá ligado às encruzilhadas do cemitério, né? O ponto dele fala muito sobre isso, né? Existe um ponto de caveira que fala, né? Sobre a questão, né? No portão da sua casa, encruza, né? Se chamar por ele, né? Então eu não vou cantar aqui porque senão fica muito longo. Mas você traz esse sentido aí do Exu Caveira, que é um Exu ligado ao cruzeiro, um cara aí que direciona as almas, então ele está ligado diretamente ao cruzeiro do cemitério, né? Porque é ele que traz essa direção dentro da calunga pequena, tá? Se você se perder no cemitério, você encontra o cruzeiro, que através do cruzeiro você encontra a saída, tá? Então o Exu que traz a solução para aquele problema que você está passando e você não encontra a saída, você não encontra o direcionamento, você não encontra qual caminho você vai trilhar, né? Você está perdido aí, vamos colocar, dentro do cemitério. Então ele faz isso com os vivos, né? Também com os mortos, que às vezes não aceitam estar mortos, às vezes não são bem instruídos. Então é o Exu Caveira que faz essa função, que faz esse papel, tá? Então você vê o elemento também terra e o elemento ar, tá? Então você vê aí o próprio cruzeiro, né? Que liga a terra e também seria, né? O cruzeiro, ele seria uma espécie de imantador energético, né? Então você vê aqui, ó, desenhar aqui rapidinho para vocês, tá meio torto, mas você viu, ele começa na terra e vai até o ar, né? É como se essa ponta aqui dele, né, ele tá falando aí dos 4 elementos, né?
como se essa ponta aqui dele estivesse despertando a questão do direcionamento, tá? Então, depois quando vocês forem no cemitério, observem isso. Se você se perder no cemitério, você encontra o cruzeiro e você encontra a saída, tá? Então é a regência desse Exu. A questão aí dos cruzeiros, né? Questão da influência na questão da lira, do proporcionar também. Questão do caminho, cemitérios próximos da lira, né? Também podem estar atrelados a esse Exu. E também a questão aí do cemitério, tá? Exu Omolu, tá? É um Exu que tá ligado aí também à falange dos caveiras. Dentro da minha família, ele seria o Exu mais velho aí dentro do cemitério, né? Ele seria o patrono aí da falange dos caveiras, né? Ele estaria lá como o primeiro dessa falange, isso pelo conhecimento da minha família. Existem famílias que não cultuam esse Exu, tá? Já ouvi também pessoas chamando de Exu Omolu ou Exu Omolueta, tá? É o mesmo Exu, é a mesma entidade. Inclusive dentro da minha família é até mais comum a gente chamar de Exu Omolueta, tá? Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o orixá Omolu, tá? Não misturem essas coisas, tá? É Omolueta, né, que traz o sentido aí da questão da morte, da purificação, né? Então não achem que tem a ver com o orixá Omolu, são cultos diferentes, tá? Mas como cada entidade traz o seu nome e tem a inspiração, vocês podem observar que no decorrer da live o nome das entidades fala muito sobre o que elas são, tá? Então tem uma inspiração a nível de trabalho energético, tá? O Exu Omolu, ele tá ligado aí, ó, a Macaia, a mata, dentro da Calunga pequena, tá? Ele tá ligado a Macaia nesse sentido. Também está ligado aos cemitérios da mata, né? Ele tá ligado a todo cemitério de uma forma geral. Se você vê as serras, tá? Que antigamente eram muito utilizadas como cemitérios, né? Então era de costume, às vezes, cobrir o corpo da pessoa com pedras, né? Então muitas culturas antigas, muitos povos antigos faziam isso, né? Você vê também no sentido da questão das pirâmides, por exemplo, né? Você vê lá as pirâmides do Egito e você também consegue ver esse sentido, né? De esconder dentro da terra. Então o Exu Omolu, ele tá ligado a isso, a questão de esconder o corpo, né? Ele tá ligado aí a questão da influência do morto, né, na vida da pessoa. Então ele traz essa ligação, tá? E tem aí também a ligação com o cruzeiro. Nesse caso, o cruzeiro de cemitério, mas o cruzeiro de todos os cemitérios tem a regência desse Exu, tá? Seja o cemitério da mata, seja o cemitério em ilha, seja o cemitério na praia, independente de onde estiver o cemitério, tá? A Calunga pequena que a gente conhece tem a regência desse Exu. E tem aí também a estrela falando sobre a questão do equilíbrio, o equilíbrio do morto, o equilíbrio após a morte, tá? Então você vê aí a influência do Exu Omolueta, do Exu Omolu, com a questão dos mortos. E repito mais uma vez, na minha família, ele é o Exu mais velho da falange dos caveiras, tá? Exu Omolueta. Mas isso aí vai depender de família de Quimbanda para família de Quimbanda. E já ouvi algumas famílias falando que na vertente deles não existe esse Exu, tá? Eu mesmo já presenciei a manifestação desse Exu e um conhecido meu, e cara, muito sinistro, cara, muito certeiro, uma energia magnífica. E também já realizei alguns trabalhos com ele e foram maravilhosos. Boa noite a todos que estão entrando. Mojubaxé, Lucas, que o Sagrado nos abençoe. E o próximo Exu, tá? E o último, né, mas não menos importante, o Exu Morcego. Como eu já falei em vídeo, o Exu Morcego é um Exu que faz magia com obtenção de elementos do animal, né, do morcego, né? Então ele traz esse contexto. As pessoas acabam imaginando que o Exu Morcego é o Batman. Na verdade não é, tá? Ele traz esse arquétipo, ele traz esse nome, tá?
e não tem nada a ver com Batman, porque eu já ouvi essas loucuras aí na internet, então por isso que eu tô falando, por mais que vocês achem absurdo, infelizmente eu já ouvi isso, tá? Então, o Exu Morcego, ele traz o sentido da obtenção, da extração de ossos, extração de óleos, elementos no morcego para a realização de magias, para realizações de poderes, né? Então você vê aqui a questão de 2 tridentes, tá? Que formam uma ganga, que é uma ganga ligada aí à questão das profundezas, a questão aí do subsolo, né? Você vê a questão da lira, tá? E você vê também a influência da macaia, tá? Então ele está muito ligado às matas da lira e ele também está muito ligado à questão das encruzilhadas da mata, tá? Muito ligado também à questão da dupla polaridade energética, né? Então ele tem essa ligação. Você vê o elemento ar sobre... você vê que tá ar com ar, né? Aqui, né? Ar e ar. Pode ser ar sobre terra, mas é mais comum também a questão do elemento ar, por regência desse Exu e elemental dele, tá? Então você vê aí esse contexto. O Lucas falou isso. Aí, Exu Batman das 7 encruzilhadas. Cara, infelizmente você escuta cada loucura por aí. Bom, gente, é isso, né? Finalizar mais uma live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter sido de soma para a vida de vocês. Digo mais uma vez que eu venho trazer esses pontos a nível de conhecimento, tá? Dentro da tradição da minha família, dentro da minha vertente de Quimbanda, dentro da minha família de Quimbanda, tá? Não são pontos de fundamento de entidade de ninguém, do ancestral de ninguém, e sim são pontos base, né? Que são pontos que representam a egrégora desses espíritos aqui, tá? E os reinos citados aqui também são tidos de pré-reinos, né? Que são reinos que a gente utiliza para realizar oferenda, para realizar rituais, quando a gente não sabe o fundamento do ancestral daquela pessoa. Que dentro da minha família a gente só extrai em momento iniciático, tá bom? Então é isso, gente. A live vai ficar gravada sim, ela vai ser postada no TikTok, vai ser postada no YouTube. Agradeço a todo mundo que está vendo a live, agradeço a todos que viram a live do início ao fim, agradeço também a todos que irão ver a live após a gravação, tá bom? Que Exu possa sempre abençoar vocês e que esse conhecimento possa ser de soma para a vida de vocês, para que vocês possam também entender um pouco do ponto riscado, que infelizmente hoje em dia não é tão visto e que é de suma importância dentro da Quimbanda, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram marcar consulta oráculo, perguntar sobre trabalhos, iniciações, enfim, qualquer dúvida que vocês queiram saber em relação a mim, em relação ao templo, o meu WhatsApp é 21 99 280 6170. Então é só chamar lá que eu faço o possível para esclarecer. Peço também muita paciência, porque eu recebo muitas mensagens. Hoje mesmo foi um dia que eu recebi para mais de 200 mensagens. Foram um grande número de visualizações no TikTok, aqui no Instagram. Então agradeço a vocês por sempre compartilharem e peço também um pouquinho de paciência, que eu vou responder a todos dentro do possível, até porque eu tenho atendimentos, trabalhos que eu faço e também a minha vida pessoal, tá? Eu irei retornar aqui, não essa semana, mas possivelmente na próxima, para falar um pouco mais de pontos de ciganos, ponto de caboclo, preto de quizomba, e aí a gente segue para trazer o conhecimento para vocês, tá bom? Nigunzue Quimbanda. Até a próxima live e que o sagrado possa ir na casa de cada um de vocês, purificando, levando tudo aquilo que é de ruim para longe e proporcionando a boa sorte e o crescimento. Até a próxima, gente.
Tenham uma ótima noite.